Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bruno, eu sou o gerente de treinamento global da Liferay e vou ser o host de vocês. Primeiro eu tenho que agradecer a vocês, aos nossos parceiros, a Objective, a Vertigo, como os parceiros Platinum, a Entalgy e a Pitang como parceiros Gold. E agora para a Trilha Tech, para começar, com as nossas duas meninas da Liferay. E a palestra se chama Como plataformas de experiência digital unificam toda a jornada do cliente. Quem vai fazer isso para a gente é Bárbara Silva, nossa consultora Solutions Architect e Sales Engineer, quase tudo da Liferay. E Clarissa, nossa analista de marketing. Meninas, venham-se embora. Obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Clarissa, como o Bruno já falou, e a Bárbara. E hoje a gente vai apresentar para vocês uma demo personalizada. A gente vai apresentar um case fictício, tá, da Vertical de Seguros. E para começar, eu queria falar para vocês sobre a Life Seguros. Tá? A Life Seguros ela atua hoje no Brasil há décadas e ela conta com diversos tipos de seguros. Tá? Então, desde seguros de residencial, saúde, vida, até empresarial. O que eu queria contar para vocês hoje é a realidade que a Life Seguros está passando. Ano após ano, ela está notando um resultado abaixo do esperado. E, além disso, consequentemente, ela acaba perdendo um market share significativo aqui no Brasil. Indo um pouco mais para a perspectiva um pouco mais interna da Life Seguros, pensando nos principais portais que ela tem, então, o portal de corretor, da perspectiva dele, a gente encontrou uma série de problemas. O corretor ele precisa acessar diversos sistemas para cada cotação. Então, se eu sou o corretor, quero fazer uma cotação do seguro alto, eu preciso entrar em um portal. Se a Bárbara quer para seguro vida, já é outro portal. Então, em termos de usabilidade, isso não é legal. Isso já remete ao terceiro ponto de precisar fazer vários logins para a mesma atividade. Além disso, as informações são descentralizadas. Ele não consegue ter uma visualização clara do perfil do cliente dele. Quem é que está renovando, quem não está renovando, quem tem cross-sell. Ele não tem essa visualização. Esse ponto eu já falei. Não há visualização clara também dos status internos dele. Então, não existe um dashboard, não existe métricas que possam mostrar de forma clara como é que estão as renovações, quem abriu muito sinistro, então isso fica aquém. E existe uma demora para gerar essa cotação. A gente sabe que o cliente ele quer para ontem essas respostas e nada melhor como oferecer uma experiência que atenda, né, para o corretor. Falando um pouquinho agora do portal do cliente. A gente encontra basicamente 3 problemas. Uma dificuldade para encontrar informações. Então, eu como cliente, eu quero saber qual é a minha rede atualizada de credenciados, como eu posso fazer reembolso, bati o carro, como é que eu vou abrir esse sinistro? Então, não tinha esse tipo de informação clara. Processos offline. Por que não oferecer um reembolso online? Então, eles precisam explorar muito call center e lojas físicas, pontos físicos, né? E eles não contam também com um canal único para interação. Então, não dá para fazer tudo pelo site. Tem que buscar call center, tem que buscar ponto físico, e isso compromete a experiência. Já da própria perspectiva da Life Seguros, o que é que está acontecendo? Ela não conhece a fundo o perfil do cliente, assim como o corretor. Não existe uma personalização de conteúdo. Então, como é que eu posso fazer uma venda cross-sell se eu não sei o comportamento do meu cliente? Se eu não sei que ele está numa determinada faixa etária e posso oferecer algo mais assertivo? Um grande custo nos canais offline, que já foi o que eu falei anteriormente para os clientes. A equipe de TI, ela não consegue focar em estratégias de negócio, só realmente a parte técnica. E ela está com cross-sell abaixo de mercado. Só 15% dos clientes dela conseguem adquirir mais de um tipo de seguros.
E aí, diante de todo esse cenário, o que é que pode ser feito, né? A gente precisa oferecer uma melhor experiência para todos os stakeholders envolvidos, ou seja, para o corretor, para o cliente e até para os próprios funcionários da Life Seguros. Até porque uma experiência do cliente, seja qual for, ela vai ser uma vantagem competitiva duradoura. Não adianta a gente baixar o valor, dar uma oferta atrativa se o que a gente está oferecendo de serviço e experiência ficar aquém. E a partir disso foi que a gente propôs uma união entre a Life Seguros e a Lifefree. E é agora que a Bárbara vai chegar com essa solução de negócio. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos lá, a solução tão esperada para esse evento de Life Seguros, utilizando os produtos da Lifefree. Então, isso é real, não é fake, não é PPT, é demonstração. Legal? Então, aqui, essa é a área institucional, uma área não logada, onde seria o primeiro acesso desse cliente, que ainda não é um cliente Life Seguro, mas ele acessa essa área institucional, onde ele tem um interesse em contratar os nossos produtos. E aí o interesse parte, né, da porta de entrada, que é a área institucional. Então, se eu já não tenho uma área institucional bacana, o cliente não vai se interessar pelos produtos, não vai criar esse interesse. Então, por isso, a gente criou esse ambiente, um ambiente com uma identidade visual toda trabalhada para a perspectiva da empresa, né, com as cores, padrões, pensando na comunicação mais amigável, na usabilidade. Então, a navegação também se torna mais intuitiva, onde eu vejo os produtos que a Life Seguro oferece, certo? Além disso, tem a comunicação, que eu posso trabalhar com layouts distintos, mídias distintas. Então, aqui eu tenho um vídeo que eu posso já mostrar para ele um breve vídeo sobre a empresa. Mais abaixo, eu tenho números. Então, percentual de satisfação da empresa perante aos novos clientes, aos novos projetos, né? As apólices que ali tem dos clientes. Então, para isso aqui ele já fica mais tranquilo, 95%. Então, tá bacana. Do lado direito, eu tenho aqui um formulário onde eu faço a minha solicitação de cotação. Então, já tive interesse, eu vou fazer uma cotação, quero iniciar isso, solicitar esse serviço. Então, é aqui que começa a interação do cliente com a Life Seguro. Além disso, eu tenho também a área de um chat, que eu posso também integrar aqui ao Lifefree, que ele também já pode solicitar um seguro pela área de chat, que também já notifica as áreas internas da empresa. Tá? Bom, continuando aqui a navegação da área institucional, eu tenho depoimentos de outros clientes também, que já usam os nossos produtos. Então, aqui uma forma de mostrar esse conteúdo, certo? Sobre os nossos planos familiares também, algumas notícias, né, interessantes aqui para diferentes públicos. Então, aqui a gente pode trabalhar com a parte de segmentação de conteúdo. Então, eu mostro notícias. Se eu aqui acesso de São Paulo, eu vou mostrar notícias, seguros, descontos para quem é de São Paulo, né, sobre vacinas em São Paulo. Já acessei de outra região, mostro outras notícias. Então, todo o portal ele é segmentado de acordo com o público que acessa e visualiza esse portal. E, além disso, aqui a área de rodapé, com algumas notícias aqui para acelerar a comunicação, e-mails, contatos. Tá? Então, aqui, para iniciar essa jornada desse cliente, que ainda não é um cliente Life Seguro, eu vou aqui preencher um formulário rapidamente aqui para fazer a cotação, solicitar a cotação. Então, aqui eu tenho todos os nossos produtos, eu vou começar com um produto aqui, seguro de carro, vou colocar as minhas informações. Então, aqui, não usem CPF, pessoal, por favor, é o meu aqui, C. Aí, aqui eu vou preenchendo, Bárbara, o meu e-mail, no caso da Lifefree, barbara.silva@lifefree.com. Idade, essa hora é difícil. 38? Vou mentir aqui. Arquiteta de soluções, renda mensal, vamos colocar mil? uma renda. 50 mil, Bárbara. Não, 500 mil. Estou com o objetivo de chegar no salário do Neymar, mas vamos ver. Aí, aqui o meu celular. Então, aqui. Todo mundo se tiverem algum passando problema, trote. podem ligar no celular, que ele é válido. Todo mundo passando trote. E aí, eu Bárbara. vou iniciar essa experiência. Aqui já aparece solicitação solicitada, certo? E vou acessar aqui com o corretor. Então, o corretor, nesse momento, ele já recebeu uma notificação via WhatsApp, via e-mail,
ou pela plataforma. Então, aqui são meios de se comunicar, certo? Venho aqui, preencho, vou escolher aqui. No caso também, esse corretor é de São Paulo, então a gente tem uma rede de corretores espalhados pelo Brasil. E aí, de acordo com a solicitação que a Bárbara fez de São Paulo, já vai encaminhar para um corretor mais próximo. Então, aqui, corretor de São Paulo, já acesso com esse corretor. Ele já muda, vocês perceberam que ele já mudou aqui a comunicação, mudou a imagem, um banner aqui com um evento em São Paulo. Então, toda já a identidade visual adaptada para essa persona que é o corretor, certo? A área de notificação aqui tem uma bolinha com o número 1, que é a notificação de uma nova solicitação de cotação de seguro, onde aqui já é a central de notificações, que ele possui todas as notificações. E clicando mais detalhes, o que aconteceu aqui? Já é a experiência vinculada ao workflow, né? Onde eu já starto um processo de cotação, que cria uma tarefa para esse corretor, associa um SLA, então ele tem 3 dias para trabalhar nessa atividade. Qual é a atividade? Realizar cotação. E aí, com isso, ele vê os dados preenchidos pelo formulário inicial, certo? Pode fazer comentário, pode atribuir para outras pessoas. Então, aqui você começa a trabalhar com a parte de processos. Ele também tem uma visão que ele pode verificar o processo, o diagrama desse processo. Então, no caso, está parado aqui no realizar cotação, ele já tem uma visão gráfica, consegue ser mais intuitivo também, para uma nova pessoa, um novo funcionário que entrou, para saber como que funciona o processo. E ele vai iniciar o processo de cotação. Nesse momento, ele vai ligar, né, para o cliente que preencheu com aquele número celular e vai começar a fazer a cotação dele. Então, aqui eu vou colocar o meu dado, certo? Meu CPF, e vou procurar. Quando eu preenchi o formulário na tela inicial, já gravou os meus dados na nossa base de dados, né, que pode ser integrada a um CRM para trazer dados do Serasa, por exemplo, e centralizar os dados do cliente que vão me auxiliar para fazer a cotação, né? Então, aqui a gente mostra informações resumidas desse cliente. Se eu quiser ver mais detalhes, aí também posso visualizar mais detalhes. Ele já traz essas informações de forma centralizada. E aqui o nosso catálogo de produtos. Então, também para o corretor, ele não precisa, que nem a Clarissa comentou, acessar diferentes sistemas para fazer cotação. Não, ele acessa o Lifer. O Lifer é a porta de entrada e o Lifer se comunica com esses sistemas, trazendo essa experiência mais amigável também para o corretor e não só para o cliente final. Então, aqui eu vou escolher seguro de carro e vou preencher algumas informações sobre o seguro de carro para ele conseguir, aqui o sistema conseguir gerar um melhor resultado que se adeque tanto às informações desse cliente, como também às informações do carro. Então, aqui eu já vou preenchendo a marca do carro, o ano do carro, qual a versão do carro e qual a distância aqui da minha casa para o trabalho. Preenchi essas informações, vou simular a minha cotação. E isso eu estou falando com o cliente. Cliente, quais são suas informações? E aí já aparece o resultado da cotação. O resultado da cotação já informando à vista e parcelado. As informações do que compõe esse seguro, o que vai oferecer de serviços para o cliente, ele já vai passando essas informações. E também uma novidade aqui. Na nossa solução de e-commerce, que aqui já iniciou o processo vinculado ao nosso produto de e-commerce, que é oferecer produtos, vendas casadas, onde não só o cliente vai ganhar com descontos, se ele comprar 2 produtos ou mais de 2 produtos, né? E também para o corretor já mostra de uma forma aqui resumida o que ele vai ter de comissão se ele conseguir vender fazer esse cross-sell. Então, isso é bem legal, intuitivo, rápido, em uma tela eu já mostrei essas informações. Ele não precisa ficar navegando em inúmeras telas, né? Que é um processo demorado e tudo mais. Então, aqui, passei isso para o cliente. Olha, você também pode ter um seguro de saúde, seguro de viagem, residencial. O cliente se interessou também pelo seguro saúde, porque aqui eu imaginei que poderia oferecer tanto para mim, para minha mãe, para meus irmãos e tudo mais. Então, aqui eu adicionei esse produto também no meu carrinho de compra, certo? Desse cliente. E finalizo aqui a minha cotação, porque eu só me interesso por esses 2 produtos, e ele já mostra um resumo aqui da cotação como ficou. Nesse momento, ou
num passo anterior, independente, eu posso salvar essa cotação. E aí, se eu salvar essa cotação, por quê? O cliente ficou pendente de me dar uma resposta e eu continuo posteriormente. Então, a gente pode trabalhar também com essas experiências, né? E aí, com isso, já fica uma notificação para o corretor avisando periodicamente, olha, precisa entrar em contato com o cliente porque já faz 3 dias que não teve retorno. Então, faz esse follow-up, a gente envia essas notificações, né? Bom, enfim, o cliente aceitou, gostou muito da oferta, à vista, show de bola, parcelado. E aqui eu vou contratar o seguro. Contratou, aqui o Lifer já está fazendo integração com os sistemas, né, back-office da minha empresa para emitir essas apólices, né, e gravar essas informações do que foi contratado por esse cliente. Então, a interface continua ainda sendo Lifer, integrando com os sistemas que são necessários. Então, aqui já gerou a apólice 2019 aqui final e 2020 aqui, tá? A apólice de auto e de saúde. Bacana. O cliente, então, com essas apólices geradas, ele já também ganha um acesso ao portal do cliente dentro do Life Seguro. Mas, continuando ainda com o corretor, ele vai visualizar o dashboard dele, onde ele tem uma visão aqui da performance dos produtos que ele tem vendido em relação à vida, residencial, viagem. Então, aqui de uma forma também destacada, né, quanto que ele está aqui para atingir o objetivo anual que fica aqui embaixo. Mais abaixo eu tenho parte de vendas, qual que o aumento que teve nas minhas vendas semestral, as comissões, então quanto que foi a performance de comissões e também as atividades, que são as atividades de realizar a cotação, atividade de entrar em contato novamente com o cliente. Então, tudo isso aqui de uma forma separada aqui por painéis, onde aqui eu tenho detalhado as atividades, políticas, reclamações, tipos de atividades, né? Onde eu vou trabalhando, eu sei o que eu tenho que fazer aqui. E as apólices recentes, que, inclusive, contém as 2 apólices que eu acabei de gerar desse cliente. Então, o cliente é a Bárbara aqui com 391 CPF, a apólice 2019-2020 e aqui o status dessa apólice, contratado. Aqui também tem outros status de outras apólices, como em cotação, incompleto, e aqui eu vou trabalhando com todos os status de apólices que eu tiver. E posso também trabalhar com a área de notificação. Então, está perto de uma apólice vencer. Então, já envia a notificação para o corretor avisando, olha, daqui 10 dias vai vencer a apólice, entre em contato com o cliente. Tudo isso, né, de uma forma proativa, não esperar com que o corretor analise os dados e analise, então, notificação para ele. Tá? Então, aqui, essa seria a experiência do corretor. E aí, para finalizar, eu tenho a área de documentação, onde o corretor, né, eu tenho inúmeros documentos que ele precisa avaliar, a gestão documental, versionar documentos. Então, o corretor, ele tem, a seguradora disponibilizou já algumas documentações para os corretores, para justamente manter o padrão de serviços e todos os corretores terem acesso às mesmas informações. E aí, com isso, ele pode visualizar política e procedimento, ver todos os documentos que tem aqui e vai navegando pelas pastas. Ele também tem uma área onde ele pode criar novos documentos e também esses documentos já fazendo a nossa experiência integrada com o Google Drive, Office 365, onde eu vou logar nessas soluções e para o cliente final, transparente, né? Para o corretor, ele não precisou sair, ir para o Google Drive, ir para o Office 365, não. Ele está no Liferay. Em nenhum momento eu saio do lugar. Então, isso é muito legal. É rápido, né? Então, eu crio aqui o meu conteúdo, o meu documento, todo na interface do Google Drive, ou Office 365. Posso fazer uma edição colaborativa, então, eu herdo todas as funcionalidades que o Google, que essas soluções me oferecem. Então, eu estou aqui mostrando essa interface. Vou dar um novo título aqui para esse documento, novo documento, que eu sou bem criativa, novo documento, e aí eu salvo e volto. O que ele faz nesse momento? O Liferay, ele remove esse documento do Google Drive e salva na biblioteca de documentos do Liferay, onde nessa biblioteca de documentos, o que eu ganho? Eu ganho busca avançada com o nosso Elasticsearch, que é uma solução também embedada no Liferay, e aí eu tenho indexação de documentos, de conteúdos, consigo pesquisar por metadados, por palavras que estão dentro desse documento, e isso também facilita tanto a organização, a busca por informação dentro do portal. Bacana? Agora, saindo dessa persona do corretor, que ele já fez muita coisa aqui, trabalhou bastante, agora eu vou acessar com quem? Com o cliente, que o cliente tem acesso, né? Ele comprou.
Então, eu venho aqui, vou entrar com o cliente, que vai ser a Bárbara. Portal de cliente. E a Bárbara acessa aqui, ó, portal de cliente. Nessa área, é a área do cliente, onde ele já visualiza os 2 produtos que ele contratou e os serviços correspondentes a cada produto. Então, para produto Life Saúde, eu tenho todos esses serviços já, que nem a Clarissa comentou, digitalizados, né? Nada manual. Então, eu quero solicitar um reembolso, eu clico na opção, ele já mostra um formulário aqui de reembolso, que traz os dados da Bárbara, ela não precisa preencher novamente. Próximo, e vou aqui fazer o meu reembolso. Posso ser consulta médica, exames e procedimento, internação, e por aí eu vou adaptando as minhas regras de negócio, né? E vou preenchendo o formulário, que nem eu preenchi na tela do institucional, submeto isso, ele já inicia uma solicitação de reembolso. Tá? Então, isso também para o cliente, oferecendo também um portal intuitivo, um portal privado, né? Então, a gente não está falando agora de um portal público, a gente está falando de um portal para clientes, onde, se ele voltar para a área da home, aqui, ó. Então, eu venho aqui, ó, vejo os comunicados para esse cliente, biblioteca de conteúdos, né? Então, também, diferentes conteúdos para diferentes clientes, tudo segmentado no portal. Tá? Então, aqui, o cliente, a todo momento, ele pode também se comunicar pelo chat, e aí ele oferece uma experiência amigável para ele. Bacana? Bom, deixando um pouco de lado o cliente, vamos agora acessar com um funcionário da Life Seguro, onde esse funcionário é um funcionário que tem direito total aqui de administração dentro do portal. E para vocês verem, legal, Bárbara, você mostrou tudo isso, mas como eu crio isso? Então, a gente vai mostrar aqui de uma forma resumida como que seria a criação. Ó, já aparece um menu aqui com todas as opções que eu tenho no Life para criação de páginas, fragmentos, criação de conteúdos. Quais conteúdos são esses? Conteúdo web, blog, documentos mídia, que é a nossa biblioteca de documentos. Então, aqui estão todos os nossos documentos, conteúdos que eu posso criar dentro do portal e disponibilizar esses conteúdos nas páginas. Tá? Nessa página institucional, por exemplo, eu quero editar essa página. Vou editar a página, ele já vai para o modo de edição da página. E aqui do lado direito aparecem todas as minhas ferramentas nativas que eu tenho para fazer essa criação. Mas, Bárbara, eu dependo da área de TI para fazer essa atualização da página, atualização de conteúdo? Não. Esse é o ganho. Eu tenho a área de negócio, que ela vai ter já ferramentas disponíveis aqui do lado de forma nativa, ou posso criar novas coleções customizadas, e somente adicionando esse conteúdo no portal, na página, ele já fica azulzinho, ele já adicionou aqui, ó. Então, eu já estou fazendo a alteração da página. Além disso, eu posso, além de pegar esses componentes prontos, eu posso criar um layout diferente aqui para essa página. Então, venho na construção de seção, posso adicionar aqui um layout com 2 colunas. Mas aqui 2 colunas que tem esse espaço aqui. Então, eu posso deixar um espaço largura fluida. Então, aí com isso, eu posso vir aqui, ó, ele já ocupou a tela inteira. Posso vir aqui, diminuir, aumentar. Me enganei, são 3 colunas. Então, ele já aumenta em 3 colunas. Quais conteúdos que eu quero colocar aqui? Então, eu tenho componentes básicos que eu posso colocar. Então, eu quero colocar aqui esse cartãozinho. Aqui eu quero colocar uma imagem. Opa, pronto, foi. E um texto aqui do lado. E aí, eu vou criando minha experiência, tá? Então, nesses pontos de texto, pontos cinza aqui de imagem, eu também posso vir aqui e já montando aqui com o fundo que eu quero. Então, eu quero um banner, e nesse banner eu posso mudar a cor do banner, né? Eu posso redimensionar. Então, eu tenho todas essas ferramentas de edição da imagem que eu posso colocar aqui, já fazer alteração, aplicar. E isso para a área de comunicação é fantástico, né? Porque aí ele já faz essa alteração, já adiciona na página. Ele pode vir aqui, ó, no título, né? Vincular um conteúdo web que ele criou. Então, eu venho aqui, adiciono um conteúdo web que eu já criei. Coloco aqui, ó, evento. Adiciono o conteúdo web e digo qual o campo do conteúdo web que eu quero usar. Então, eu quero usar o título. Mas, Bárbara, esse título está cinza, eu não consigo enxergar.
Você pode mudar a cor do título, coloca em branco. Então, aí você tem essas funcionalidades de forma nativa, certo? E a mesma coisa para as imagens aqui, eu posso vir aqui e colocar outras imagens aqui dentro, editar, pegar uma imagem da minha máquina ou da própria biblioteca de documentos. Então, eu pego essa imagem aqui e adiciono. E aí ele já vai montando o portal. Posso colocar textos estáticos aqui. Então, ele já mostra aqui toda a barra de estilo desse texto. Então, aí você vai construindo esse portal da maneira como você achar bacana. E aí eu faço a publicação. A todo momento isso está sendo salvo. Então, perdi o risco, ficou offline, ele mantém. Quando você editar a página, ele vai mostrar a última salvo automaticamente. Vou publicar essas alterações. Não ficou tão bonito, né? Já perdeu o padrão do portal aqui, já desrespeitei. Mas, só para vocês verem, simulação. Simulando isso. Mas o que é isso, simulação? Eu tenho aqui a área, tamanho da tela que eu estou simulando. Por quê? O Liferay, ele segue os padrões do Modern Web. Então, assim, o Liferay, ele tem frameworks nativos para você trabalhar com o conteúdo. Ele tem tecnologia, que é o Bootstrap, também embedado na solução, onde ele dá essa responsividade de acordo com as configurações que você parametriza nesses fragmentos, nesses componentes. Então, com isso, ele se torna responsivo. Toda a navegação do portal é responsiva. Então, isso é um diferencial também. Não só a parte de conteúdo da página, mas a navegação aqui pela ferramenta. Então, eu posso vir aqui em documentos e mídia e vou navegando no meu portal. Se eu acessar o Liferay no browser do meu celular, eu vou ver dessa forma, do meu tablet. Então, você pode criar aplicativos, desenvolver aplicativo utilizando tecnologias de mercado, consumindo as nossas APIs, que vão te levar os conteúdos que foram cadastrados no Liferay. Então, todos esses conteúdos cadastrados aqui, de imagem, de conteúdo web, que nem eu criei aqui, ó, conteúdo web, evento, LDXC 2019. E olha só, nesse conteúdo web eu coloquei o título, coloquei aquela imagem e coloquei aqui um texto aqui HTML, onde nesse conteúdo web eu tenho também a possibilidade de adicionar imagens, vídeos, e esses vídeos também colocar um vídeo aqui do YouTube, sem ser uma URL embedada, ele já mostra o vídeo aqui dentro. E tudo isso aqui consumido via API, porque, afinal de contas, a nossa arquitetura é headless CMS. Então, a gente dá essa flexibilidade de você utilizar tanto a interface do Liferay como outras aplicações que queiram exibir os conteúdos que foram criados aqui dentro. Bacana, show de bola. Aqui, então, para a parte da empresa Life Seguro, ele tem toda essa área administrativa para criar. Uma outra ponto também, pessoal, que eu não cheguei a mostrar para vocês, na criação da experiência, é que eu tenho também na área de simulação, segmentar por personas. Lembra que eu falei, mas esse conteúdo eu posso exibir diferente, de acordo com o público que acessa o meu portal? Então, aqui eu também posso segmentar e visualizar. Para o corretor Rio de Janeiro, o que ele está vendo nessa mesma página? Para o corretor de São Paulo, o que ele está vendo? E aqui já vai mudando tanto as campanhas, olha só, já mudou todo o conteúdo. Então, eu criei a experiência, quando eu editei a experiência aqui e criei esses comunicados aqui, eu criei na experiência padrão. Mas se eu mudar aqui para Rio de Janeiro, agora eu começo a criar para a experiência Rio de Janeiro. Mas quem são essas experiências? O que define esses segmentos? Então, aqui a gente tem uma área de cadastro de segmentos, onde eu vou definir aqui quem que vai fazer parte do segmento de Rio de Janeiro. E aqui eu tenho tanto a edição com dados de usuário para criar esses critérios de segmento, como dados da organização, dados de sessão para aqueles usuários que são anônimos. Então, para a minha área pública, eu vou pegar dados de cookies, eu vou pegar dados de modelo de dispositivo, todas essas informações que eu tenho aqui para segmentar esse público que acessou sem logar no Liferay. Então, eu consigo pegar a navegação que ele fez no meu portal e, ele navegou pelo produto de saúde, quando ele voltar para o institucional, eu mostro mais informações sobre o produto de saúde, porque eu vi que ele teve interesse sobre esse assunto. Tá? Então, aí, isso seria a parte administrativa do Liferay. Bonito. Tudo isso, dados, gerou informações, o que a gente fala, Big Data, tudo mais. A gente tem o quê? A gente tem o nosso Analytics, por causa que eu preciso analisar o que eu criei para ver se está fazendo sentido, se está gerando, está convertendo em vendas,
Então, para isso, a gente tem o nosso Analytics, que mostra dados de todos os segmentos que eu tenho ali, ó, Corretor São Paulo, cliente, então, mostra o que ele se interessou dentro do meu portal. Eu tenho aqui na análise do site, eu tenho os termos mais buscados no meu site, as visitas por dia, horário, os interesses aqui dentro, quais as páginas, tempo de sessão, de abandono. Consigo fazer teste AB, verificar se aquele produto verde, aquele botão verde está tendo mais cliques do que o botão azul. Então, eu tenho essas métricas que eu posso configurar aqui no Analytics, legal? E aí eu vejo tanto métricas dos segmentos que eu criei, para ver o engajamento do meu portal, das minhas páginas, e também, nas páginas, eu consigo avaliar de quais lugares foram navegados até chegar nessas páginas. Então, eu tenho um tracking, né, de toda a navegação que foi feita até chegar nessa página. É muito interessante, o Analytics ele tem métricas nativas para o portal, para o conteúdo que está dentro do portal Liferay. Tá? Métricas para indivíduos que estão no portal, métricas para assets, então eu tenho assets, blogs, documentos e mídias, download, formulários preenchidos, taxa de abandono nesse formulário. Então, em algum campo parou de preencher, ele desistiu do formulário, consigo pegar o percentual também de abandono. Então, esse aqui seria o nosso Analytics. O Charles, se eu não me engano, também vai falar, né, mais sobre Analytics, então eu não vou me estender muito aqui. E para finalizar, pessoal, para vocês não ficarem cansados, eu tenho aqui o DXP Cloud, que é o que compõe essa solução do DXP na nuvem. Então, eu tenho tudo isso aqui que eu mostrei para vocês na nuvem, que é o DXP Cloud, onde ele vai oferecer uma solução PaaS para a área de infraestrutura. Não vai precisar demandar, mas vai ter um pico de acesso, vou aumentar minhas instâncias manualmente? Não, eu acesso o serviço do Liferay, acesso o serviço do Liferay aqui, eu vou ter a parametrização de auto-scale, onde eu deixo o ativo, o auto-scale ele já vai aumentar de forma automática e o pico de acesso não vai afetar em lentidão no meu portal, nada disso. Então, com o DXP Cloud, você ganha funcionalidade de alta disponibilidade dos seus serviços Liferay, auto-scale, disaster recovery. Então, você já tem uma solução composta integrada também com outras soluções, como para oferecer funcionalidades de DevOps, então, integração contínua, com integrações com Jenkins, GitHub. Essa solução compõe tudo isso também de forma nativa, oferecendo uma melhor entrega desses serviços que estão sendo ofertados para o cliente. Então, aqui você tem todo um overview de tudo que foi feito no ambiente de deploys. Então, eu subi uma nova customização, deu erro, volta o deploy. Então, e para o usuário final, enquanto eu estou fazendo essas atualizações no portal, para o usuário final é transparente. Então, ele fica ali congelado a versão atual. Quando subir a versão nova com essas atualizações, aí sim ele visualiza essa nova versão. Mas, enquanto isso, não é que vai ficar fora do ar. Está no ar, só que na versão antiga. Então, o DXP Cloud vai trazer N funcionalidades para uma solução em nuvem, já tudo integrado. Tá? Acho que é isso. É isso. A gente precisa voltar só para o slide. Nossa. Como é que a gente pode sintetizar tudo isso que a Bárbara falou, né? Na prática, o que é que seria de resultado para a Life Seguros, né? Primeiro, de cara já, tanto para o corretor como para o cliente final, né? A gente teria digitalização de serviços, então reembolso agora é online, as cotações agora são muito mais rápidas, então isso, mais uma vez, traz valor para o cliente final. A Life Seguros agora ela tem uma visibilidade totalmente diferente, né, do perfil do cliente através do Analytics Cloud, que a Bárbara mostrou. O time agora de tecnologia da Life Seguros, ela realmente consegue desafogar, né, tanta tarefa que ela tinha que atender e focar agora em novas estratégias para a própria empresa. Como eu falei, as cotações mais rápidas, né, para os corretores, isso traz mais agilidade, essa sede que o cliente final tem de receber essa resposta, né, de pronta entrega. Bem, e tudo isso, o que é que vai trazer no final do dia? Maior fidelização, a gente está aprimorando a experiência tanto do corretor como do cliente, até mesmo do funcionário.
E o aumento de vendas cross-sell, ou seja, eu vou querer perpetuar minha fidelização com a Life Seguros. Se eu já tenho um seguro alto, por que não testar o seguro saúde? Sim. Né? Acredito que é isso. Valeu, meninas. Obrigada, gente.